Tem nada Não tem como, né? Não. Meu, já pensou ouvir isso hoje em dia, como deve ser? Nossa, e você não sabe esse negócio de ouvir. Eu tô te contando coisas que eu nunca falei para ninguém. Poxa, que legal, cara. Meu pai era muito amigo do Silvio Caldas, que foi um dos maiores cantores do passado. Sim, meu pai ouvia demais. E o Silvio era amicíssimo do meu pai. E ele gostava muito de pescar. Um dia ele estava no Sumaré, o Silvio chegou em casa num domingo, disse, Mané, vamos fazer aí trazer um peixe, sei o quê. Só que eu não quero ninguém na cozinha. Só eu e a Dona Maria. Aí, fizemos tal, ele ficou lá, nós almoçamos, e meu pai foi levar o Silvio pro hotel. Quando meu pai voltou, a empregada falou, seu Nóbrega, o senhor tem de ver como aquele mulatinho canta bem. Falou, sabe qual é o nome dele, Maria? Silvio Caldas. Ah, só muda de nome, aí dá um nome mais bonito. Esse nome não vai dar certo. E Cantava demais. Meu pai sabia que ia morrer, claro. Meu pai não era burro. E Porque ele estava... Ele estava com câncer no pâncreas. E chegaram a dar tempo de vida para ele? Deram 6 meses. Ele aguentou mais 3. Ele conseguiu... Mas se antes tivesse morrido antes. Porque o final foi... É terrível. Nossa. E ele queria ver o Silvio Caldas antes de morrer. Só que eu não tinha mais o telefone do Silvio Caldas. Nunca mais tinha. Muitos anos eu não via o Silvio. Aí eu liguei para o Silvio Santos. Falei, Silvio, dá para você dar uma chamada no teu programa? Que ele tinha programa na Globo. Sim. Tinha 500 de audiência, uma loucura. Pede para o Silvio Caldas que meu pai quer... Fala para ele que meu pai quer vê-lo. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o Silvio foi na casa do meu pai. Ficaram os dois conversando e ele gravou. Era aqueles gravadorzinhos. Não, mas o Silvio foi com o Silvio Caldas? Não, o Silvio Caldas foi sozinho. Ah, o Silvio Caldas foi sozinho. E os dois começaram... Meu pai não sabia que estava sendo gravado. E os dois começaram a conversar, ele cantava, que ele levou o violão. Aí ele... E seu pai de cama? Meu pai não saía mais da cama. Nossa. Meu pai estava com 40 quilos. Caramba. E aí o Silvio levou lá para a gravadora, deu uma geralzinha e levou de presente para o meu pai. Roubaram essa fita. O quê? Roubaram essa fita. Você acredita? Mas seu pai chegou a ouvir na época e tudo mais? Ouviu. Ah, tá. Ouviu. É que você não tem agora pra... Poxa, aquilo só se vê para mim, Vilela. Por que alguém... Por que alguém roubaria? Maldade. Não é maldade, é desonestidade. Porque meu pai morava no apartamento com minha mãe. Só que teve uma hora que minha mãe também estava com câncer. Só que minha mãe estava muito pior que meu pai. Ah, é? Que minha mãe sentia dor. O pâncreas não dói. E eles vieram morar na minha casa, aqui no Morumbi. E aí ele no dia 2 de janeiro, ele sentiu uma dor, foi para o hospital e não voltou mais. Aí ele morreu em março. E como a gente estava torcendo para ele morrer, porque imagina um homem de 95 quilos. Meu pai foi o remador. Meu pai era aquele gordo de 95 duro. para 40? Carregava meu pai no colo. Meu Deus. Definhando. E eu fiz até uma coisa. Ele ficou... A gente era muito amigo, né? E ele se olhava no espelho e ele era forte. Bom, foi remador. Um ombro largo. E ele se olhava no espelho lá no hospital e disse, puxa, olha o fim que eu levei, olha só como é que eu tô. Eu fui no jornaleiro, comprei uma Playboy, botei uma mulher pelada no espelho. Cara, ele falou, você tá maluco? Tua mãe vai ver isso? Eu falei, minha mãe nem sai da cama, pô, imagine. E a gente era assim, era um grande amigo. E ele me ensinou muito, Vilela. Imagino você ter essa sorte esse negócio de ter... de eu falar muito dele é porque ele está muito vivo dentro de mim. Porque ele foi o cara que acreditou em mim. Ele nunca me tratou como uma criança. Né? Na época era terrível. Mas hoje Na época é terrível. Eu gostaria de poder ter dado aos meus filhos a educação que eu recebi. Porque meu pai
me ensinou a pescar. Eu dei para os meus filhos o peixe frito com batata, um pratinho e um refrigerantezinho. Do lado. Entendeu? Então, isso é importante. O meu medo que eu tenho de morrer é... O que é que vai acontecer Eles com não ele? têm essa casca grossa que você tem de ter aprendido na marra. Porque eu todos entendo dependem bem de mim. Não é todos. Tem dois que dependem de mim, que trabalham comigo. Mas eu entendo, Carlos. Eu tô com um filho pequeno também, eu fico nessa. Eu dou demais ou dou de menos? Porque é difícil, porque é nosso filho... Dê tudo. Então. Dê tudo. Tem que dar tudo, né? Dê tudo, porque meu pai também foi isso. Ele me jogou pra vida e eu não consigo fazer isso com meu filho. Vai. É assim... Primeira vez que eu fui pai, a menina morreu antes de 3 meses. Não tinha nada, teve um acidente vascular e morreu. Foi terrível. E eu já tinha comprado o vestidinho do primeiro aniversário dela. Ela tinha 3 meses. Poxa. E era minha primeira filha. E aí veio 1, veio 2, veio 3, veio 4. E não vinha a menina de volta, que eu queria a minha filha de volta. Aí eu fiz vasectomia e morreu o assunto. Aí eu acabei me separando. Eu não queria ter mais filhos, porque, olha, não quero mais ter filhos. E acabei cedendo. E nasceu duas joias, um casalzinho. Poxa vida. E ela manda e desmanda em mim. Cara, com todo o coração. Dane-se. É claro. O dinheiro é meu. É. Eu já, o que eu tinha que fazer em vida, eu fiz. Quando meu pai morreu, eu era filho único, ficou tudo para mim. Eu peguei, quando ele morreu, eu peguei as coisas dele e passei tudo para o nome dos meus filhos. Não, depois eu passei tudo para o nome dos meus filhos. Quando eu me separei da segunda vez, eu passei tudo para os meus filhos. Então você não tem mais nada, é deles. É deles. É. Não tenho o que bem, só tenho meu sítio e 3 carros, mais nada. E isso aí me fez assim... Como é que eu vou te explicar? Um certo medo do que possa acontecer quando eu for embora. Por quê? Porque eu acho que eles dependem muito de mim. Não tem como. Entendeu? Cara. O mundo deles... Quando nasceu o João Vitor e a Maria Fernanda, eu pedi desculpa a ele por trazê-los ao mundo. Eu assisti o parto, né? Quando eu peguei, disse, desculpa por trazer você para esse mundo... Entendeu? Eu falei. Porque o mundo de hoje está terrível. Está terrível. Mas e se o trabalho deles não for fazer esse mundo melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem que sempre torcer para isso. Pior, Vilela. Tá, mas eu acho que... Eu penso também no meu filho, a única coisa que eu quero que ele tenha é que ele seja uma pessoa boa. Não é isso que você pensa? Assim, que meus filhos sejam pessoas boas, que tentem fazer alguma coisa. Porque realmente esse mundo... Eu fico assustado mesmo. O Marcelo agora, por exemplo, Marcelo vai fazer, por conta dele, eu nem sabia, a pracinha. Ah, é? É uma praça só com criança. E o Marcelo no banco. Poxa. Eu estou rezando para isso dar certo, porque ele vai se realizar. Caramba. Porque o sonho do Marcelo é você estar naquele banco. É. Como era o meu, ficar no lugar do meu pai. Quando eu fui para a Globo, e meu pai tinha morrido... o Boni quis fazer a praça, fazer uma homenagem ao meu pai. Seu pai morreu em que ano? Em 67. 67. Tá. Não, 76. 76. 76. Dia 17 de março de 76. E o Boni foi cria do meu pai. O Boni começou com meu pai. Começou no mesmo tempo? A escrever. Era eu, meu pai e o Boni. Ele começou como redator? Como redator. Eu não sabia, o Boni. Lá em casa, na casa do meu pai. Meu Deus. Meu pai. O Boni, não o Boni. O Boni não, mesmo. O Boni. O Boni. Nossa. O Boni. Até mexo com eles. Pô, Você foi o filho que deu certo. Né? Que é um gênio. Que gênio. Mas é isso aí. Até hoje, eu sinto muito a presença do meu pai. Você acredita nessas coisas que ele está realmente vendo? Eu também acredito. Mas assim que certamente, não tem a menor dúvida. Né? Agora, uma coisa que você vai dizer, esse cara é maluco. Se eu pudesse escolher dos dois, se pudesse voltar, eu queria minha mãe. É mesmo? Por quê? Sim. Como Porque que era a relação com a sua mãe? foi a pessoa que mais me entendeu na vida. É? Ela fazia o quê? Dona de casa. A minha mãe, embora fosse de família rica,
quando ela se casou com meu pai, e ela foi morar na casa do meu avô paterno, do pai do meu pai, minha mãe e a minha avó gostavam muito bem da Ilha da Madeira. Minha mãe que fazia camisas, cuecas, pijamas do meu pai, da gente. Ela era aquela dona de casa. E ela e meu tio foram as duas únicas pessoas na vida que eu nunca precisei mentir ou fingir. Porque eles me aceitavam como eu era. Você contava as coisas Não. de verdade. Entendeu? Então, eu sinto muito mais falta dela. Porque seu pai até pelo trabalho era Porque mais ausente. Exato. Ele é mais ausente, ele é mais presente. Mas a minha mãe que me presente deu... porque você acompanhava ele no trabalho. Por causa disso. ele é Mas filho em casa... único. Agora, minha mãe é que me educou. Minha mãe me ensinou o que eu sou hoje. A ter respeito, até hoje eu não digo palavrão na frente de mulher. Não digo, eu não consigo dizer. Eu abro a porta para minha mulher e para minha filha entrar no carro. É uma coisa que não se vê mais hoje em dia. Não, um negócio que está dentro de mim, não é forçado, é uma coisa natural. É igual você espirrar, pegar o lenço e limpar. O que você lembra da tua mãe falando para você sobre esse sonho de trabalhar? Manuel não pode se aborrecer. Eu e meu tio, a gente odiava. Porque esse meu tio era 6 anos mais velho que eu. É como se fosse meu irmão. Sei. E nós fomos criados juntos. Minha mãe que ensinou ele a ler, escrever. E o Fernando era bagunceiro. Foi um grande médico depois. E lá em casa, olha, Manuel não pode se aborrecer. É a frase que eu me lembro da minha mãe. Porque ela era contra tudo até a hora que eu fosse fazer. Quando eu fizesse, por exemplo, moto. Onde é que se viu andar de moto? Um dia eu comprei uma moto, ela foi na garupa. Que legal. Ela apoiava... Com 60 anos de idade. E o meu pai, eu fui o filho que ele queria que eu fosse, mas eu não era aquilo. O meu psicanalista odiou quando eu falei isso. Que eu queria a felicidade dele. Era mais importante para mim o meu pai ter um filho. Eu entendo perfeitamente. Entendeu? Você queria porque quando ele morreu, eu tinha 40 anos. Minha vida mudou. Aí eu passei a ser o Carlos Alberto. Eu pedi pai e mãe 6 meses. Em um espaço de 6 meses? Então, meu pai